bem-vindos ao novo vídeo do Grita Crica. Desta vez eu quero conversar com vocês sobre os vlogueiros, sobre os outros youtubers que estão aí nessa linha de caminhoneiros. Tenho seguido vários, acho que mais de uma dezena de youtubers, e uma experiência bem interessante. E eu queria aproveitar esse momento que está tendo com o surgimento desses motoristas vlogueiros. Muitos desses vídeos, e em muitos momentos, eles estão fazendo um desabafo, eles estão contando a sua realidade, contando a sua história, e eu gostaria então de, digamos, me apoiar no contexto dessas histórias para poder instigar um debate, instigar uma reflexão sobre essa realidade que eles vivenciam. E que isso, às vezes, passa meio que despercebido das pessoas que ficam, às vezes, intertidas com a conversa ou com o que está se passando, e tem algumas coisas que precisam ser melhor observadas dentro dessa realidade que essas pessoas estão apresentando. É um ato de coragem deles estarem fazendo isso e expondo a realidade. Eu acompanho a Sheila. A Sheila é de uma coragem assim gigante de poder dialogar e colocar, inclusive, a parte da sua intimidade, das suas relações, a público, de forma que as pessoas participem com ela desse dia a dia, ou seja, há uma interação, e não é à toa que ela tem a quantidade de seguidores que tem, mas outros também são interessantes, são engraçados, alguns mais didáticos, outros mais espontâneos. É realmente muito interessante acompanhar esses diversos vídeos dos caminhoneiros. Aproveitando esse contexto da questão que discuti dias atrás sobre classe dos motoristas, e uma reclamação que, de certa forma, que nem o Azenha dias atrás reclamava, agora recentemente o Corujinha reclamava, Jair também já fez comentários sobre isso, sobre a questão de que existem motoristas e motoristas, ou seja, dentro da classe existem diversos tipos, diversos perfis de motorista. Antes de mais nada, isso não é exclusividade de motorista nenhum. Qualquer classe você tem os profissionais mais qualificados e os profissionais menos qualificados. Alguns estão na profissão por falta de escolha e acabaram assumindo essa profissão. Outros estão por paixão e, às vezes, mesmo por paixão, não conseguem se integrar a este meio. Então, fica difícil você ter uma hegemonia de pensamento. Para mim, não vejo nenhum problema com isso. O que realmente, às vezes, choca, e choca quando, então, sim, convive mais com o meio dos motoristas, é porque essa discrepância dentro de uma categoria profissional é muito grande. Você vai ter engenheiros muito competentes, engenheiros pouco competentes, mas você não vai ter um engenheiro incompetente, que se tiver, CREA lá, vai tentar caçar a carteira dele. Por quê? Porque existe um padrão mínimo que se espera seja chamado de um profissional engenheiro. Então, na questão dos motoristas, esse padrão mínimo está muito mínimo. Então faz com que tenha uma diferença muito grande entre um bom profissional e aquele profissional ruim. E eu gostaria de usar como referência para você algo que está dentro desse cotidiano. Estamos falando dos youtubers. São os motoristas que estão trabalhando no exterior e que têm hoje dezenas de milhares de seguidores no Brasil. São motoristas brasileiros trabalhando no exterior, são youtubers e que conversam com o público brasileiro. Vou usar como referência alguém que eu venho seguindo muito, que é o Henrique Santos, Clandestino Channel. Henrique é um goiano muito engraçado, é um goiano bem característico, diria que é gostoso ouvi-lo. Henrique hoje trabalha na Inglaterra como motorista carreteiro. Você vai ver o Henrique andando por dentro de Londres, ou seja, algo assim. E Londres é uma cidade complexa, entendeu? Mas eu não estou aí, que esse é o lado, digamos, nos distrai no acompanhar o Henrique. Começa assim a ver, faz parte, né, do dia a dia, da rotina dele, e ele comenta, fala, mas era importante que as pessoas observassem isso com bastante atenção. Ele tem, por exemplo, o cartão dele, e tem um computador de bordo no caminhão. Quando é ele que está dirigindo, põe o cartão dele, e aí começam a ser gravados tudo o que está acontecendo. Ele então tem
Tempo de viagem, tempo que está parado, tempo que está descansando, tudo isso está gravado e isso é, digamos, o diário de bordo eletrônico, né, que se tem lá com o Henrique. Em outros locais o diário é manual, mas há um diário de bordo, há algo que relata tudo que aquele profissional fez durante o período que estava sob responsabilidade dele. Ser um motorista profissional na Europa, Henrique já comentou sobre isso lá atrás, porque isso é uma coisa que desperta a curiosidade de muitos, é algo mais complexo do que ser um motorista profissional no Brasil. As exigências, apesar de no Brasil, hoje, um motorista profissional é uma categoria regulada por lei, as exigências para que uma pessoa se torne um motorista profissional são muito pequenas. É muito fácil para uma pessoa se credenciar e entrar para o mercado como motorista profissional de transporte rodoviário de carga. Isso não é assim na Europa, não é assim nos Estados Unidos e no Canadá, não é assim na Austrália. Nesses países, o Brasil usa muito como referência e os motoristas acabam conhecendo, sabem quem está lá, que é bem diferente do que era para ser aqui. As exigências são maiores, não somente na habilidade de conduzir o caminhão, mas no conhecimento do contexto daquilo que ele desempenha enquanto profissão. Questões de física, questões de matemática, questões de língua, vai envolver legislação e tudo mais, as questões de ambiente, geografia, tudo isso, de certa forma, é explorado nos exames que vão qualificá-lo para a profissão de motorista. E isso é muito exigido por uma razão muito simples, uma questão de responsabilidade. Em algum motorista se envolver em determinado acidente e ficar caracterizado que houve uma negligência da parte dele, ele será punido. E para ele ser punido, tem que se provar que ele tinha que cumprir. Ou seja, as responsabilidades lá são muito grandes. E aí quando você vê o Henrique, às vezes, dirigindo, e ele para, no horário ele para, não quer saber onde é que ele está na estrada, ele estaciona, ele para. Por quê? Porque é uma regra e ele tem que cumprir. Portanto, ele vai cumprir, porque também se for pego numa fiscalização, o patrão vai saber e ele não quer desagradar o patrão dele. Então ele é um profissional. Mas ele é um profissional, eu diria que mais aplicado do que muitos dos motoristas que são ingleses. Por quê? Ele tem, além de tudo, um problema de ser um imigrante, ou seja, para ele tudo é mais difícil do que para um nativo. Então, eu acho interessante acompanhar com ele, porque tem-se ali um exemplo muito bom de como é ser um bom profissional, de como é fazer as coisas como tem que ser feita, e no caso dele, com um bom humor. Ou seja, ele consegue fazer as coisas e enfrentar as dificuldades de bom humor. E isso que é gostoso de se ver nos vídeos dele. Mas prestar atenção de como ele conduz para antecipadamente no sinal, como ele se preocupa com velocidade, como ele se preocupa com cumprir as regras, quando ele se preocupa em olhar e garantir que a carga está bem presa, e por assim ele vai tocando. Isso é importante porque nós fazemos, mas não fazemos muitas vezes com o mesmo zelo, com o mesmo carinho. São poucos esses profissionais que aí nós falamos lá do bom e do mal profissional, são poucos os profissionais que têm uma dedicação com o contexto. Ele está muitas vezes preocupado com o dirigir, com cumprir horário, com reclamar, com fazer, mas ele não está preocupado com o contexto. Tudo aquilo que compõe, tudo o que representa ser um motorista profissional. Cuidar do seu caminhão, cuidar da sua carga, entender do que está havendo, evitar conflito, e aí o conflito fica direção defensiva, mas significa não buscar conflitos nas relações, seja de trânsito, discutindo com outro motorista, seja discutindo depois com pessoas ou agentes com os quais a gente trabalha. Manter o respeito é uma das coisas que é importante de se ver no vídeo do Henrique. Veja como ele se relaciona, o cara que vai ajudar na manobra, o roteiro que vai cuidar lá da cancela para ele entrar. Há um respeito dele para com as pessoas e as pessoas o respeitam também. Então, isso é que eu falo ter um aprendizado quando a gente observa esses vídeos. Por que as coisas acontecem lá, diferente do que acontece aqui? O Henrique poderia ser um motorista aqui no Brasil, tanto quanto pode ser um motorista lá. Por quê? Porque ele é alguém que cumpre essas exigências. E isso que é importante falar, porque muitos até que estão hoje como youtubers, é importante que todos façam uma reflexão sobre como é seu comportamento e observe no comportamento de outros profissionais, principalmente alguns que estão hoje no YouTube, de como eles agem, com que respeito. Veja o caso do Kiko Bonesi,
veja o caso do Jair, são pessoas mais velhas, sem sombra de dúvida, pessoas mais experientes, como eles encaram, tratam com respeito tudo. As pessoas tratam com respeito o veículo, tratam com respeito a carga, tratam com respeito a vida. E isso faz a diferença, mesmo quando você está tendo que conviver com alguém que não tenha esse hábito. Porque se você foi respeitoso e ele vem de forma desrespeitosa, mas você se mantém firme no respeito, esta pessoa rapidamente identifica que ela está avançando o sinal. E isso faz com que, inclusive, todos que estão em volta reparem que você está mantendo o respeito e ela é que está fugindo à regra. Então, quando a gente não tem isso como princípio, conduta no nosso dia a dia, é muito fácil alguém desrespeitar e você, por culpa disso, achar que também vai desrespeitá-lo e essa coisa desanda. Então, como olhando algumas coisas, nós temos lições. Acompanhe os vídeos do Henrique, acompanhe os vídeos do Kiko, os vídeos do Jair. Não que os demais não tenham, mas esses são pessoas talvez que, neste momento, mais ressaltam os pontos que eu estou falando no que diz respeito a serem pessoas mais tranquilas e pessoas muito centradas. Obrigado a vocês. Aguardo no próximo